Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel. Ó Deus, cada dia as tuas misericórdias se renovam. Ó Deus, a tua palavra continua valendo, não perde a validade, não fica, ó Deus, antiquada, ultrapassada. Ó Deus, e fala conosco hoje, tem a ver com a nossa vida. Tantas coisas mudam, tantas coisas são diferentes, mas a tua palavra é sempre a mesma. Ó Deus, mas que ela não seja algo só mesma, mas sem afetar a nossa vida, mas que ela venha nesse dia, Senhor, trazer luz, trazer alegria, trazer força e trazer direção para nós, Senhor. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Muito bem. Nós estamos, então, dando continuidade a essa história da preservação de Joás, e a gente tem seguido mais em 2 Reis, mas hoje nós vamos ficar mais em 2 Crônicas, que é um texto paralelo, mas tem um pouquinho mais de detalhes. Sempre, se você não observou isso, se a gente não mencionou muito isso, os livros de Reis, 1º, 2º Reis, enfatizam mais, trazem mais detalhes das 10 tribos, né, no reino dividido, né, da parte de Israel. E Crônicas traz mais a perspectiva de Judá. Os dois contam dos 2 reinos, mas em Reis nós temos mais detalhes, inclusive sempre tem coisas que o outro relato não tem, né? Por exemplo, Crônicas nem fala, só tem uma menção de Elias, mas não fala de Elias e Eliseu. E Reis conta bem mais resumida a parte que tem a ver com Judá. Então, agora que nós estamos vendo essa parte de Judá, é bem semelhante ao relato em Reis, mas tem mais detalhes. Então, nós vamos para 2 Crônicas 23. Então, nós estamos vendo como o mal de Jezabel, com o mal de Acabe e Jezabel, que afetou também o reino de Judá, através do casamento, né? Atalia entrou, ficou não só durante o tempo do marido dela, que era Jeorão, filho de Josafá, mas, né, ela continuou durante o período do filho dela, Acasias, e depois, quando Acasias foi morto por Jeú, ela assumiu o trono, coisa que não aconteceu com Jezabel, a mãe dela. Jezabel sempre estava nos bastidores, com o marido, com os filhos. Jezabel estava ali, era a força verdadeira por trás dos reis, mas Jezabel nunca assumiu o trono. Agora, Atalia assumiu o trono quando o filho dela foi morto e nem tinha quem assumisse o trono. Então, nós vimos como esse menino Joás foi preservado. E eu queria, rapidamente, até ia falar isso antes, acabei não falando nas últimas aulas, mas tem uma coisa interessante, que esses reis, Acabe, Jezabel, depois os filhos, o genro, eu não sei quem era responsável por colocar os nomes nos filhos, mas é uma coisa assim bem interessante, né? Eu vou dar rapidamente, o Flipchart já está com o pé quebrado, senão eu teria colocado para vocês anotarem, mas se vocês quiserem notar, eu vou dar o significado de vários nomes aqui, dos filhos de Acabe, dos filhos aqui na descendência de Judá. É super interessante que no período que, se todo o povo não estava em apostasia, mas os governantes estavam. Jezabel não tinha nada a ver com Deus verdadeiro. Acabe reconhecia Deus, mas estava mais com Baal. Jeorão, lá em Judá, não quis saber de Deus, estava totalmente andando nos caminhos contrários, mas todos eles tinham nomes que tinham o nome Jeová no nome, porque era muito comum isso, que dentro do nome que eles colocavam nas pessoas, era Jeová faz isso, Jeová aquilo, tinha Jeová no nome. Então vamos lá.
Jorão e Jeorão, né? Tinha o filho de Acabe e tinha um filho de Josafá que tinha o mesmo nome, ok? São variantes, a gente às vezes fala Jorão, filho de Acabe, e Jeorão, filho de Josafá, para diferenciar, mas na verdade é o mesmo nome. Esse nome Jeorão significa exaltado por Jeová. Pensou, Acabe e Jezabel com um filho com esse nome? Não é estranho? Quem que decidiu o nome? Eu acho assim, bem interessante isso. Depois tem Acasias também, que tinha nos dois reinos. Porque Acabe tinha um outro filho chamado Acasias, e o filho de Jeorão, neto de Josafá, também chamava Acasias. Esse nome significa sustentado por Jeová. Acasias, sustentado por Jeová. Então é um outro filho de Acabe e Jezabel, ou um filho também de Jeorão, que também tinha abandonado o Senhor, e eles colocam o nome. Eu não sei se isso era um amuleto, um tipo assim de uma coisa para dar sorte, porque eles não estavam servindo ao Senhor, mas eu acho bem interessante esse fato. Joás, esse menino que foi preservado agora, filho de Acasias, neto de Atalia, como ele tinha 1 ano, a gente não sabe a história. Será que essa Jeoseba, né, que era tia dele, que preservou, será que ela que pôs o nome? Não sei, hoje ele já tinha esse nome. Mas Joás significa concedido por Jeová. Então, a quem Jeová se apressa para socorrer. Então, todos eles tinham nomes que tinha Jeová no meio. A própria Atalia, que é filha também de Acabe e Jezabel, né? Essa tem assim um significado que é meio difícil entender como alguém poderia colocar, porque o nome tem várias interpretações, mas vem de um significado de constranger, ou comprimir, ou afligir por Jeová. Mas quando tinha, aqui em português a gente não vê certo, mas Jeová, Yah, né, essa coisa que tinha no fim, né, a gente tem a gente pronuncia Elias, por exemplo, em português acho que vem mais do grego, mas em inglês, que acho que tem um pouco mais de relação com o hebraico, é Elijah. No final de Elias tem o Yah, J-A-H, que era Jeová. Então, Eliel é Deus, né? A gente já falou isso. Elias Jeová é o Senhor. O nome dele era realmente cheio de significado. Mas muitos desses tinham, né, esse Atalia, né, no fim. Então, ela era constrangida ou até aflita por Jeová. Já foi um nome meio amaldiçoado, o nome dela, né? Assim, porque se colocar um nome no seu filho, assim, né, aflita por Jeová, mas talvez tinha alguma outra conotação, né? E só para completar, Jeoseba, que também era, provavelmente não era filha de Atalia, mas ela era irmã de Acasias, ou seja, ela era filha de Jeorão também. O nome dela significa voto do Senhor. Voto do Senhor, né? Ela aparece em Reis, Jeoseba, e em Crônicas ela aparece Jeozebeate. Eu tenho que olhar para lembrar, porque esse nome é difícil da gente guardar, mas é a mesma raiz. Voto do Senhor, e isso foi cheio de significado, porque ela salvou o descendente de Davi e manteve o voto de Deus para com a linhagem de Davi. Então, é bem significado. E o marido dela, que não era da linhagem real, Joiada, significa Jeová conhece. Jeová conhece. Então, é bem interessante, né, esses nomes, né, e o fato de que mesmo os reis em apostasia continuavam colocando nomes nos filhos com o significado de Jeová, de Deus. Ok, então, na semana passada a gente viu esse período de preservação, esse período em que Joás foi escondido, representando o tempo em que Deus está preservando, amadurecendo a linhagem de Davi, em que pouquíssimas pessoas, além do casal Joiada e Jeoseba, poucas pessoas, quase ninguém sabia que tinha um descendente de Davi que estava vivo, que estava sendo
estavam cuidando dele no templo. Então, esse foi o período que Deus estava cuidando, Deus estava preservando, e Deus é fiel, como nós mostramos semana passada. Então, hoje nós vamos agora para esse período em que, quando ele fez 7 anos, assim, não sei se foi logo que fez, mas quando ele tinha 7 anos, o sacerdote, Joiada é um sacerdote, ele resolve que já é tempo de manifestar Joás, de fazer um confronto com Atalia, né? Atalia está ocupando o trono de modo ilícito, de modo errado. Ela não é descendente de Davi, ela tentou matar todos os descendentes, tentou exterminar a descendente de Davi, não conseguiu, por causa de uma criancinha de 1 ano. Então, Joiada resolve que é o tempo de se manifestar, de manifestar o menino. Então, nós vamos agora mostrar aqui o texto da todos os passos do processo dele, outra vez lembrando que as Escrituras às vezes dão um relato muito resumido, só fala assim, então, né, colocaram Joás no trono, tal. Não, esse aqui vai mostrar todos os passos que o sacerdote tomou para colocar o menino no trono. Eu vou falando desde já, comparando, porque eu acho que uma das coisas assim, muito interessantes dessa história é comparar com o que Jeú fez. Lembra que nós estamos numa história paralela, tem as 10 tribos, que é de onde veio esse vírus, né, da Jezabel. Então lá Deus levantou Jeú, que agiu com muito sangue, com muita violência, para acabar com a casa de Acabe e também com o culto a Baal. Esse aqui está acontecendo 7 anos depois, porque quando Jeú fez isso, foi exatamente o momento em que Atalia levantou, matou todos os netos e descendentes, tudo que alguém que pudesse ter algum parentesco, e ela ficou 6 anos dominando Judá. Então, nesse tempo, Jeú já tinha terminado. Então, isso aqui está acontecendo 6 para 7 anos depois de Jeú. Mas nós estamos vendo como que aconteceu nas 10 tribos, como que eles eliminaram? Através de Jeú. Como que aconteceu agora em Judá, que foi contaminado praticamente de maneira igual? Porque assim como Jezabel influenciou todo aquele, né, o marido e os filhos e todo o poder nas 10 tribos, Atalia está fazendo a mesma coisa em Judá. Então nós estamos com o processo muito semelhante. Só que a forma de eliminar em Israel é uma, e a forma de eliminar em Judá é completamente diferente. E daí nós queremos tirar conclusões, nós estamos buscando ao Senhor, porque eu não tenho essas respostas, mas eu acho que é isso que nós precisamos buscar. Qual o significado disso? Deus precisou agir em Israel de uma forma. Agora, em Judá é outra maneira. Talvez uma das principais diferenças em Israel, Deus mandou Jeú eliminar a casa de Acabe. Eles não tinham uma descendência, eles não tinham uma linhagem real que Deus queria preservar. Em Judá, apesar do vírus ter entrado e ter contaminado o filho de Josafá, o neto de Josafá, continuando no mesmo caminho, agora a própria Atalia dominando. Então nós temos uma situação que praticamente levou Deus, o próprio Deus, a dizer: chega, acabou, não dá para continuar nem com a linhagem de Davi, nós temos que acabar com isso. Mas não, tinha uma promessa, tinha um juramento de Deus a Davi. Então tem uma descendência de Davi. Então, diferentemente da casa de Acabe, em Judá Deus não quer eliminar a casa de Davi. Ele não quer colocar fim
tem que preservar, mas toda a maneira, toda a estratégia, toda a forma de Deus agir em Judá é completamente diferente de como Jeú agiu em Israel. Então, a gente vai sempre voltando a esse tema, comparando, mas hoje nós vamos ficar mais vendo como que Joiada fez. Em Israel foi Jeú, ele que foi o cara que encabeçou tudo. Em Judá é Joiada, ele é a pessoa, a esposa dele foi quem preservou, ela que arriscou a vida, salvou a criança. Agora, ele como sacerdote, ele é a pessoa que vai conduzir todo o processo. Ele tem um problema semelhante, porque ele tem um descendente, um menino de 7 anos, ele tem um descendente da linhagem de Davi que ele precisa colocar no trono. Qual que é o grande problema dele? Qual que é o grande obstáculo dele? Quem está no poder quer matá-lo, e ela tem o exército, ela tem o poder nas mãos dela. Então, assim como Jeú, como é que Jeú ia chegar no trono? Eliseu mandou o filho do profeta ir lá e ungir Jeú, e Jeú, você que é o rei, eu estou colocando você como rei, mas ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que matar quem estava no trono para tomar o lugar. Então nós temos um problema semelhante, só que a forma de abordar isso de Joiada é inteiramente diferente. Então é algo que leva a gente a pensar muito, porque nós não estamos pensando só sobre história passada, nós estamos pensando como isso tem a ver com a igreja hoje. A igreja hoje tem a situação de Judá e tem a situação das 10 tribos. Nós estamos vivendo isso. Então nós precisamos entender como que Deus agiu nas 10 tribos e como que Deus agiu na tribo de Judá. Então é bem interessante, como eu falei, eu não tenho todas as aplicações, mas eu acho que vale muito a pena a gente analisar essas coisas e tirar lições. Mas primeiro vamos seguir. Inclusive eu faço o esboço antes, depois eu vou desenvolvendo mais, então tem coisas que não estão no esboço. Então, se vocês que estão anotando, nós não vamos terminar isso hoje, que são vários pontos, mas eu fui seguindo os passos de Joiada desde o momento em que, versículo 2 Crônicas 23:1, no 7º ano, Jeoiada se esforçou, tomou consigo em aliança. Tá? Então ele começou o processo de colocar Joás no trono, que implica tirar Atalia, ok? Então eu enumerei isso aí, é claro que poderia ter outras formas de ajuntar, enfim, mas eu coloquei 12 pontos de sequência dos passos que Joiada tomou desde o momento, aqui no versículo 1, que ele falou assim, chegou a hora, ele tem 7 anos, vai começar, nós vamos agora agir, nós não vamos ficar mais só escondendo esse menino num templo, agora ele vai ser colocado no trono, apesar de ter 7 anos, ele vai ocupar o trono, que é o lugar dele, e isso implica em tirar Atalia. Então, vão acontecer 12 coisas desde esse momento de início até ele realmente chegar ao ponto final, que é o menino no trono e Atalia morta, ok? Então, nós vamos seguindo esses passos e procurando entender a estratégia de Deus. Eu não estou dizendo, assim, já desde o início, assim, na comparação, é claro que vendo a forma de Joiada agir, sem tanto sangue, de uma forma totalmente diferente, evidentemente, nós vamos ter uma identificação muito maior com o jeito de Joiada do que com o jeito de Jeú. Isso vai ficar muito claro. Mas nós não podemos negar o fato de que Deus levantou Jeú e mandou ele exterminar a casa de Acabe. Então, não estou dizendo que Jeú fez tudo errado, mas nós precisamos olhar os dois caminhos e ver como que Deus pode nos ensinar várias coisas, porque eu acho que tem muita coisa boa para a gente aprender nesse
nessa história paralela, né? Como que Deus tirou o vírus de Judá, né? É bem diferente. Ok, então, 2 Crônicas 23:1. Eu vou parar um pouquinho na primeira parte desse versículo, que eu acho que é muito importante. É o primeiro passo. Está escrito assim: no 7º ano, Joiada a minha tradução fala, se esforçou. Algumas falam, se animou, se fortaleceu, né? Tem alguma palavra diferente nas suas? Encorajou-se, tomou coragem, decidiu tomar atitude. Então, essa palavra. Então, eu queria só... É o primeiro passo. A gente pode até passar por cima. Em 2 Reis, no relato paralelo, não usa essa palavra. Só fala assim: Joiada enviou e mandou fazer isso que ele vai fazer depois, de chamar os comandantes. Então, aí é o segundo passo. Então, em Reis, nem dá essa palavra aqui. Mas tudo indica que Crônicas, né, os 2 livros de Crônicas, foram escritos e organizados pelo sacerdote Esdras, né? Acho que não tem prova conclusiva, assim, final, mas todos os estudiosos acreditam que Esdras, depois do cativeiro, né, tem o livro dele, né, o livro de Esdras, ele foi um sacerdote, ele foi um estudioso da lei, das escrituras. Provavelmente ele organizou o livro de Salmos do jeito que nós temos hoje. Talvez até ele tenha organizado, ou ele e mais algumas pessoas, talvez ele tenha organizado todo o Velho Testamento do jeito que nós temos hoje, né? A sequência dos livros e tal, né? Aliás, do jeito que nós temos hoje. O jeito que está a nossa Bíblia no Velho Testamento não é a mesma ordem que tem no Tanakh, né, no Velho Testamento dos judeus. Então, tem vários livros que estão numa ordem diferente, né? Eles colocam os profetas antes, Crônicas vem lá depois, tem várias diferenças. Mas, enfim. Esdras foi um homem que pesquisou mais, procurou mais dados, além dos documentos que temos em Reis, e ele colocou, assim, tem várias coisas a mais que você encontra em Crônicas que são bem interessantes. Então, Joiada se animou, se esforçou. Eu vou tomar o tempo, não vou tomar muito tempo, mas pelo menos para mim, essa frase ficou muito forte, muito, sei lá, assim, uma coisa que Deus unge, que Deus faz saltar. Eu parei nessa palavra e eu queria ler alguns outros textos onde essa mesma palavra aparece no original. Quando, assim, vocês vão lembrar rapidamente, né, assim, do livro de Josué, o primeiro capítulo de Josué fala muitas vezes que ele tinha que tomar coragem, ser forte, ser corajoso, ser ousado. Então, é uma das palavras que é usada para isso. Mas o que eu queria dizer é que o primeiro passo, porque o segundo passo que vem no mesmo versículo ele vai chamar alguns líderes. Parece que 5, né, que dá nomes deles aqui, né? Ele tomou consigo em aliança os capitães de 100. Isso é o segundo passo. Ele chamou 5 pessoas, 5 comandantes de confiança e entrou em aliança com eles. Então isso é muito importante. Mas antes dele fazer isso com os outros, ele tinha que fazer consigo mesmo. Ele tinha que ser forte. Então eu queria dar alguns exemplos rapidamente, ler em alguns textos, porque as Escrituras várias vezes dão ordem, ser forte. E você pode falar assim: Deus, mas eu não sou forte. Como assim ser forte? Ser forte. Tome ânimo, levanta a cabeça, vai firme. E a gente tem esse tipo de ordem, muitas vezes até nas igrejas, pregando, né? Às vezes você chega, desculpa, a minha intenção não é criticar, assim, é só essa reação que a gente tem muitas vezes, assim, quando você chega no culto, assim, gente, fica animado, fica alegre. Mas eu não estou alegre, como é que eu não achei ainda o botão que liga ânimo, alegria, né? Vou pular, vou ficar... Eu não achei esse botão, né? Às vezes você está até assim
sei lá, num convívio informal. Para de ficar triste. É interessante isso, né? Para de ficar triste, se anime, né? Mas a Bíblia fala que tem que se animar. E a Bíblia fala que, aqui talvez não tenha tanto contexto, não sei se Joiada estava desanimado antes. Ele estava com uma criança, começou com uma criança de 1 ano. Ele tem que enfrentar em algum momento, que o primeiro passo foi da esposa dele, que arriscou a vida para salvar a criança da morte de Atalia. Então isso ele salvou, mas e daí? O que eles vão fazer com essa criança? Em algum momento, essa criança tem que assumir o trono, foi por isso que eles salvaram. Eles vão esperar a Atalia nessa, eu não sei a idade dela, mas ela é avó dessa criança, então, sei lá, podia ter tomado a atitude mais cômoda. Vão esperar ela morrer. Mas ele não fez isso. Então, eu não sei dizer exatamente o que passava na cabeça de Joiada, da esposa dele, porque eles estão com essa criança escondendo faz 6 anos. Isso é um perigo, porque em qualquer momento alguém podia falar com a rainha: você sabia que tem um casal que está fazendo um ato de traição, que está fazendo um ato, eles estão escondendo uma criança. Em algum momento podia ter falado, então eles estavam correndo risco diariamente com isso. Então eu não sei dizer tudo que passava na cabeça de Joiada, mas a Bíblia diz que ele se esforçou, ele se animou, ele tomou coragem, ele resolveu que esse é o momento. Deus falou com ele, ele teve... A Bíblia não explica como, mas eu coloquei isso como o primeiro passo, porque esse foi o passo importante para dar início a tudo, que ele se animou. Então, deixa eu só ler alguns textos, tem muitos que eu anotei aqui, mas eu vou ler alguns textos para mostrar como... tanto assim que precisamos ter esse ânimo para fazer a vontade de Deus, e algumas dicas, né, algumas situações que podem mostrar de onde vem esse ânimo, ok? De onde vem, de onde ele achou. Isso foi uma coisa que tinha que começar dentro dele, mas lógico que não precisava necessariamente ser só dele, poderia vir, teria que vir, de alguma maneira tem que vir de Deus, né? Mas como que isso pode acontecer? Então vamos começar em Deuteronômio 3. Aqui está falando sobre Deus está dando ordem, né, para Moisés. Deuteronômio 3:28. Dá ordens a Josué. Encoraja-o. Essa palavra encoraja-o é a mesma palavra que nós vimos lá com o sacerdote Joiada. Então, nesse caso, Deus está dando ordens para Moisés encorajar, para Moisés fortalecer Josué. Ok? Então, tinha várias maneiras, nós não vamos tomar tempo para falar isso, assim, para explicar muita coisa, mas uma das coisas que Moisés tinha que fazer era passar o bastão publicamente. Todo mundo tinha Moisés como, né, uma pessoa ímpar, né, como uma pessoa nunca ia ter um outro Moisés. Então Josué, mais jovem, ia assumir o lugar dele. Ia ser muito difícil alguém ocupar o lugar de um líder muito forte. Quando o líder é muito forte, muito usado, muito ungido, ninguém falava com Deus como Moisés. Então, imagine Josué ocupando o lugar de Moisés, né? Eu não queria estar na pele de Josué, porque assim ia ser uma encomenda, ia ser uma tarefa impossível. Mas o que Moisés podia fazer? Moisés podia autorizar, ele podia passar publicamente para todo o povo ver.
Esse é o homem que Deus escolheu, né? Então, Deus está falando com Moisés, dá ordens para Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente desse povo. Vamos lá para capítulo 31 do mesmo livro, Deuteronômio 31. Vocês lembram da história, né? Que Deus tinha tirado o povo do Egito, fez aliança com eles no Monte Sinai. Quando chegou a hora que Deus queria levar o povo para a Terra Prometida, eles mandaram 12 espias e dos 12, 10 vieram falando, não dá para a gente entrar, é muito gigante, é maravilhoso, mas não dá para a gente entrar. E daí aconteceu toda aquela história, Deus ficou bravo, falou, não, já que vocês não querem entrar, vocês vão completar 40 anos no deserto. Então eles passaram todo aquele período de 40 anos, agora em Deuteronômio, todo esse livro de Deuteronômio, é Moisés dando a sua despedida. Deus já tinha falado com Moisés, você não vai entrar, você passa para Josué, você não vai entrar, mas o povo vai entrar agora. Então, Moisés está passando tudo para o povo, como que eles têm que fazer, e eles tinham que ser fortes também. Então, no capítulo 31, versículo 6, ele está falando para o povo agora. Versículo 6, sede fortes, esforçai-vos, né? Tomai coragem, sede fortes e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Então, gente, não é uma ordem assim, vocês vão ver gigantes, mas não tenham medo. Legal, né? Você vai encontrar com um leão ali, mas não fica com medo dele, né? Assim, não sinta medo. Ai, Deus, legal essa ordem tua, né? Não sinta medo, né? Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. De onde que vem a força? Por saber que você está no centro da vontade de Deus. Se você estiver fazendo o que Deus mandou, não precisa ter medo. Eu sei que isso é muito difícil a gente saber como aplicar, né? Os sentimentos vêm, mas essa é a ordem de Deus, né? Aí, versículo 7, chamou Moisés a Josué, ele disse diante de todo Israel, sê forte. Então aqui ele está fazendo o que Deus tinha mandado fazer. Sê forte, anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. Versículo 23, ordenou o Senhor a Josué. Olha como Deus sabe que precisa ter ânimo. Ordenou o Senhor a Josué, sê forte e anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Então é a promessa de Deus, é a certeza de que Deus está mandando fazer. Se Ele está mandando fazer, Ele vai dar condições de fazer. Então nosso ânimo, nossa coragem vem de saber que está na vontade de Deus. Então, ainda não vamos voltar para Crônicas, mas só fazendo a relação. A Bíblia lá no texto não explica isso, mas eu quero que vocês façam a conexão. De onde veio a força do sacerdote Joiada? Por que ele podia se animar, tomar coragem, dizer, vamos que Deus está conosco? Por que ele podia fazer isso? O que ele ia fazer? Ele ia colocar o filho, um descendente, né? Um filho de Davi no trono. Isso é a vontade de Deus. Ele não tinha dúvida disso. Se ele tinha alguma confirmação maior, se Deus mandou algum profeta, pelo menos a Bíblia não fala. Mas ele estava agindo dentro de uma certeza. É certeza. Deus jurou para Davi, não vai acabar a linhagem de Davi. Eu estou fazendo uma coisa, pode ter Atalia, pode ser quem for.
contra, mas não vai prevalecer porque eu estou dentro da vontade de Deus. Nós precisamos ter essas certezas, né? O que Deus prometeu para a igreja, o que Deus prometeu antes da vinda de Jesus, o que Deus prometeu para a gente não ficar acuado. Tem momentos, eles ficaram 6 anos esperando, tem momentos que tem que ficar aguardando, mas teve um momento em que é hora de agir. Vamos ter força, vamos ter coragem, porque está dentro da vontade de Deus, ok? Bom, eu não vou ler os textos de Josué, mas Josué 1, se vocês quiserem notar, é essa mesma palavra, ser forte, tenha coragem, age, está no capítulo 1 de Josué, está no versículo 6, 7, 9 e 18. 4 vezes essa palavra, além de outras palavras que ele usa também. Mas Josué 1, 6, 7, 9 e 18. 4 vezes Deus fala assim, era a coisa mais importante que Josué tinha que ter antes de entrar na terra prometida, é ser forte, ser corajoso, saber que ele estava agindo em cima da direção de Deus, estava agindo em cima da vontade de Deus, e ele tinha que ser forte, né? Não temer as consequências, porque essa era a vontade de Deus. O que agora eu queria ler com vocês em 1 Samuel. Esse texto eu sempre lembro dele, sobre Davi. É uma situação muito dramática. 1 Samuel 30. Acho que não é uma história tão bem conhecida, mas quase no final daquele período de Davi fugir de Saul, ele estava sempre fugindo, e no final desse período de Davi, ele fez uma coisa, na minha avaliação, ele fez uma coisa errada, porque ele já tinha feito um monte de coisas para achar, ele estava com medo, quando começou a fugir de Saul, ele estava com medo, e ele foi para a terra dos filisteus, né? Teve que se fingir de louco para sair de lá. Ele foi para a caverna, daí a pouco o profeta falou assim, não fica aqui na caverna, não vai ser bom. Aí ele libertou uma cidade dos inimigos deles e pensou, bom, eu fiz uma coisa muito boa para eles, eles vão me proteger. Mas aí ele pediu a Deus, pediu diretamente para Deus, Deus, Saul já descobriu que eu estou aqui. Essa cidade que eu acabei de fazer uma coisa muito boa para eles, eles vão me proteger? Deus falou assim, não vão te proteger. Então Davi tinha descoberto que não tinha um lugar seguro pelo lugar. Não existe um lugar seguro. Eu sei que tem várias ideias e tem várias escrituras, né? Quando tiver a grande tribulação ou qualquer tipo de tribulação e perseguição, deve ter um lugar, deve ter algum lugar na terra que o anticristo não chega. Deve ter, né? Será que não tem algum lugar que ele não vai achar? Não tem um lugar. Não existe um lugar geográfico, não existe um deserto, não existe uma montanha, né? Assim como, né, tentaram esconder Bin Laden por um monte de tempo, mas chega a hora que encontra. Não tem um lugar em si que vai conseguir proteger. Então, Davi fez uma coisa errada. No fim, ele volta para os filisteus de novo. E quando ele volta para os filisteus, aí ele enfrenta uma situação muito, muito delicada. Porque os filisteus falam assim, você está conosco, você está do nosso lado, nós vamos fazer guerra contra os seus parentes, nós vamos contra Israel, você tem que ir junto conosco. Imagina a situação. Davi podia estar fugindo de Saul, mas ele não queria lutar contra o seu povo. Nem contra Saul ele quis lutar. Mas aí, né, Deus deu uma saída, Deus teve misericórdia, né? Os outros filisteus fazendo, não, imagina, não chama Davi com a gente. Aí Davi e os soldados dele voltaram para onde estavam as famílias. E quando chegaram lá onde estavam as famílias, no momento que ele estava ausente, lá vendo se ele ia lutar contra Israel junto com os filisteus ou não,
tinha vindo os malequitas e levaram todas as esposas e os filhos de todos os soldados e não acharam ninguém. E aí a Bíblia descreve uma situação muito dramática em que todos os homens, né, homem não chora, né? Então todos os homens, você vê um homem chorar já é uma coisa, né? Agora você vê 600 homens chorando juntos, deve ser uma cena e tanto, né? Que todos eles sentaram no chão e choraram, que nem criança. Nós não temos mais, assim, estava assim, totalmente desconsolado. E depois até eles pensaram, bom, já que está tudo ruim, vamos matar nosso líder, vamos matar Davi, né? Então, assim, Davi chegou no fundo do poço, né? Porque ele estava fugindo de Saul, estava sendo obrigado pelos filisteus a fazer uma coisa que não podia. Agora os próprios homens dele, ele perdeu também, né? As esposas, os filhos, e todos perderam e aí falaram de matar. Então, esse é o cenário, tá? Em 1 Samuel 30, versículo 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. E aí tem essa frase, gente. Essa frase vale uma coisa imensa. É uma coisa impossível, é uma coisa que você não pode, você não acha explicação, não tem explicação para isso que aconteceu aqui. Mas está escrito, é a mesma palavra que nós encontramos nesses outros textos, a mesma palavra, que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele buscou força em Deus, no momento em que ele podia ter falado Deus, e você já leram muitos salmos de Davi. Davi tinha momentos que ele estava assim. Eu acho maravilhoso pensar que um homem tão forte, tão vitorioso como Davi, você lê salmos dele que parece que assim, o mundo acabou, ele nem tinha esperança. Tem salmo que ele começa falando, Deus, o Senhor não me salvou, o Senhor não me socorreu, olha como os inimigos estão fazendo comigo. E no final do mesmo salmo ele começa assim, mas o meu Deus é forte, Ele nunca vai me abandonar, o Senhor é um rochedo, o Senhor é uma fortaleza. Ele começa a falar no próprio salmo. Então, no meio da oração, gente, isso é fantástico, nós precisamos achar isso. Cada um de nós precisamos um dos outros. Mas isso é uma coisa entre cada um e Deus. Isso é uma coisa em que você fala assim, Deus, como que isso não é uma coisa forçada? Isso não é assim, irmão, você está triste, mas faz de conta que você está alegre e fala com todo mundo que você está alegre. Não é isso, gente. Não é. Mas não é também você se entregar ao desânimo. É você dizer, Deus, eu posso falar com o Senhor. Eu costumo falar assim, que Deus aguenta. Às vezes as pessoas que estão próximas a nós não aguentam, mas Deus aguenta. Você pode falar o que se quiser. Deus, eu estou com vontade de largar tudo. Deus, eu não sei se eu acredito em mais nada. E Deus não fica apavorado assim, você não acredita mais em mim? Olha que coisa, né? Deus não faz assim. Deus não perde a expectativa, Ele entende, Ele aceita, Deus aguenta. Então, a pessoa com quem a gente pode realmente falar é Deus. Né? Você chega para Deus e fala assim, Deus, eu não sei mais o que fazer, não sei para onde ir, acabou tudo, o Senhor falou que ia me colocar no trono, mas olha só, estou fugindo de Saul, eu provavelmente estou fora da vontade de Deus. Eu não sei se ele pensou isso, mas ele podia pensar. Eu estou fora da vontade de Deus, eu estou fora do lugar que o Senhor tem para mim, eu vim aqui de novo com os filisteus, eu fui fraco, eu fugi do lugar que eu tinha que ter ficado. Mas ele se fortaleceu no Senhor Deus dele. Então, gente, isso é tremendo, maravilhoso. E depois mais um lugar que eu queria ver com vocês, em 1 Crônicas 28, Davi falando com seu filho Salomão. 1 Crônicas 28.
Aqui também aparece várias vezes, né? Agora aqui tem uma utilização dessa palavra num contexto um pouquinho diferente. Então eu queria chamar a atenção para isso. No versículo 7, 28, 7, Davi está contando o que Deus tinha falado com ele. Estabelecerei o seu reino para sempre. No caso, Deus está falando com Davi a respeito do reino do filho dele, né? Que em versículo 6 está falando sobre o filho Salomão. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar. Essa palavra perseverar, todas as traduções falam perseverar ou falam outra coisa? Né? Porque é a mesma palavra de ser forte. Então, isso mostra de onde vem a nossa força. Se ele for forte em cumprir os meus mandamentos, os meus juízos, Deus vai ser forte para com ele. Então, outra vez, volta para essa questão de que a força vem por estar no centro da vontade de Deus, por estar fazendo aquilo que Deus ordenou. E isso não é simplesmente uma observação exterior de regras. Isso é o desejo, é um coração que quer agradar a Deus, que quer fazer o que Deus deseja. Então, se o seu filho for forte em guardar a minha palavra, o reino dele será estabelecido para sempre e ele vai ser forte. Ele vai ser forte porque ele está se fortalecendo em fazer a vontade de Deus. Então, se ele perseverar, se ele for forte em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como faz até o dia de hoje. Versículo 8. Não, desculpe, agora vamos para o versículo 10, não vamos poder ler tudo. Versículo 10. Olha agora, pois o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. De onde virá a força de Salomão? De saber que Deus tinha dado uma missão para ele. Deus tinha dado, isso não é a ideia do pai dele. Isso não é assim, meu filho, meu sonho para você é que você faça, tem quantos pais começam uma empresa, quer que os filhos continuem, o filho não tem interesse nenhum naquilo, ou o pai escolhe a profissão, mas isso não é esse caso. Deus deu, Davi tinha um sonho realmente, Davi tinha um anseio de fazer a casa para Deus, mas o próprio Deus falou com Davi, você não vai fazer a casa, quem vai fazer a casa é o seu filho. Então, Davi está passando para o filho, fala assim, o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, sê forte e faz a obra. Então, a força dele era por saber que ele estava fazendo o que Deus tinha mandado. Versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, sê forte, tem bom ânimo e faz a obra. Não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Então, estou dando toda esse contexto, toda essa ênfase nessa palavra, porque para mim tudo vem daí. Várias outras coisas que Joiada fez, mas foram resultado dele ter tido ânimo, coragem, ousadia para fazer o que ele sabia que era a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes nós não temos tanta clareza sobre a vontade de Deus, mas isso é um sinal preocupante, porque nós precisamos descobrir. Nós precisamos descobrir. E a chave para descobrir a vontade de Deus, que não é o meu assunto agora, e nem é uma coisa que eu sei, eu luto como todo mundo luta para descobrir a vontade de Deus para a minha vida, mas a chave para descobrir a vontade de Deus não é você dizer, Deus, eu quero saber o que é bom para mim. A chave para descobrir a vontade de Deus é, Deus, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer que seja feito e como que eu posso ajudar naquilo que o Senhor está fazendo. Entendeu? É tirar o foco
né? A ideia que a maioria dos cristãos tem é que Deus, a grande atividade, o grande desafio de Deus é fazer todo mundo ficar feliz. E olha que é uma tarefa do tamanho de Deus mesmo, já pensou? Fazer todo mundo ficar feliz, porque às vezes a minha felicidade faz você ficar infeliz. Então Deus tem que fazer eu ficar feliz e fazer a pessoa que está próxima de mim ficar feliz também. Mas está totalmente errado, porque Deus tem um jeito muito fácil de fazer todo mundo ficar feliz. É todo mundo se envolver com o que Ele está fazendo. Porque o que Ele está fazendo faz todo mundo ficar feliz. Todo mundo que está envolvido com Deus e com a obra dele vai ficar feliz. Então, é tirar o foco, né? Tirar essa... Tem mais um texto que eu queria ler em 2 Crônicas 15. Fala de uma maneira mais clara ainda sobre quando Deus fala, quando Deus dá uma palavra. No caso aqui, ele usou um profeta. Isso aqui é o rei Asa. Em 2 Crônicas 15... Versículo 7, né? Um profeta veio para Asa e falou assim: mas quanto a vós, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. O que ele estava mandando fazer? Que eles fossem fortes em tirar tudo. Olha que Asa já tinha isso, na época que nós estudamos isso, não sei quantas pessoas aqui estavam aqui presentes naquela época e quantas pessoas vão lembrar. Mas nós vimos no tempo desse rei Asa o quanto que Asa já tinha feito. Asa não era um rei que começou fazendo mal e passou a fazer bem. Asa já começou bem. Ele começou quebrando altares de deuses falsos. Ele já tinha feito muitas coisas, mas o profeta veio falando: tem mais coisa para tirar, tem mais sujeira, tem mais purificação. E o profeta falou assim: vocês precisam ser fortes, determinados, vocês precisam ir até o fim, tirar tudo que é contrário a Deus. Então por isso que ele está falando assim: esforçai-vos, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, gente, quanto a gente precisa saber, a gente não vê a nossa recompensa, a gente não vê o fruto, a gente não vê o resultado, mas ele está falando: sede fortes, voltem-se para Deus, façam a vontade de Deus, né? E aí versículo 8 diz assim: ouvindo Asa estas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, ele se animou, ele se esforçou, ele tomou coragem. Então aqui fica muito claro de que a coragem que Asa recebeu veio da palavra de Deus. Então são várias situações, né? Moisés encorajou Josué, Davi se encorajou no Senhor, Asa recebeu uma palavra profética. Tem várias maneiras, né? Várias fontes de ânimo, mas no fim todas voltam para essa fonte que é Deus, saber que nós estamos fazendo a vontade dele, ok? Agora nós vamos voltar para 2 Crônicas 23, vamos pelo menos avançar um pouquinho aqui. Na verdade, acho que nós só vamos em mais um ponto hoje, né? Então, 2 Crônicas 23, 1, então o primeiro ponto, nós vamos colocar 12 pontos, 12 passos que Joiada seguiu para levar Joás a ficar no trono, ok? 12 passos. Primeiro passo, então, Joiada se fortaleceu. Se fortaleceu como? Antes de buscar apoio, antes de buscar armas, antes de buscar algum outro tipo de força, ele se fortaleceu no Senhor. Em outras palavras, ele precisou, antes de começar, ele precisou ter muita convicção sobre qual era a vontade de Deus. Então, o ponto de partida eu sei qual é a vontade de Deus, eu posso enfrentar essa rainha e todo o poder que ela tem contra mim, mas eu estou dentro da vontade de Deus. Então, isso é ser forte para fazer a vontade de Deus. Agora, segundo passo, então, é que ele fez, né, aqui está escrito, tomou consigo em aliança
capitães de 100, e aí cita o nome deles. Então, o segundo passo de Joiada foi fazer aliança com alguns líderes. Ele fez aliança com alguns líderes. Aliança é uma palavra muito usada na Bíblia. Deus faz todas as coisas com aliança. Várias pessoas estão sendo muito despertadas para entender mais sobre o que é aliança. Deus, os caminhos dele, né, desde com Adão, com Noé, Deus fez aliança com Abraão. Deus faz todas as coisas com aliança. Jesus veio para trazer uma nova aliança. Então, todo o caminho de Deus, todo o reino de Deus é baseado em aliança. E uma das coisas, assim, acho que eu nunca pensei exatamente dessa forma antes, mas uma coisa que me veio hoje é mais ou menos assim. O reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Nós todos sabemos disso. Mas de que maneira? O que faz a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens? Como é que Satanás estabelece o reino dele? Que estratégia? Como é que funciona? Como é que é o reino dos homens? Quando você fala reino, e eu não sei se normalmente as pessoas fazem essa associação, né? Porque tem uma palavra que eu acho que ninguém gosta muito de ouvir, mas que é muito associada a reino, e é a palavra autoridade. Você não pode imaginar um reino sem autoridade. Porque o reino, a definição mais simples de reino é o território governado por um rei, não é isso? É a definição mais simples. O que é um reino? É a região, o reino é o lugar, né? O reino é a região. O que é o reino da Grã-Bretanha? É a área que a rainha da Inglaterra tem autoridade sobre aquela área. Então, hoje ela não tem autoridade nenhuma, mas continua sendo uma coisa por tradição, né? Mas a ideia de um reino é a região onde um rei tem autoridade. Mas você gosta da palavra autoridade? Alguém assim... como eu gosto de autoridade, quero estudar mais sobre autoridade, quero entender. Se é você que tem autoridade, sim, aí é gostoso. Agora, entender a autoridade como uma coisa que precisa ter sobre mim, eu não gosto dessa palavra, eu fujo, é uma palavra que causa trauma, a gente não gosta dessa palavra, autoridade. Mas eu tenho boas notícias para vocês, não que Deus não tenha autoridade. Mas o modelo do reino de Deus não é um modelo autoritário. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não estabelece, sim, ele tem autoridade, ele é o rei, as ordens dele precisam ser obedecidas, mas tudo que mostra sobre o reino de Deus, o reino, na verdade, é como a ordem que Deus deu para Adão e Eva. Deus não falou assim: Adão, você vai ter muitos filhos e você vai ser o chefão sobre todos os seus filhos. Não. Sobre quem que Deus deu autoridade para Adão e Eva? Sobre todos os seres vivos, sobre a criação. Deus não imaginou um reino em que os homens dominassem os homens. Isso não foi, isso veio por causa do pecado. Mas isso não foi o plano original de Deus. Eu não estou falando sobre anarquia, não estou falando sim que Deus não tem autoridade. Eu estou dizendo que Deus vai alcançar a sua posição de autoridade de um jeito diferente. Não é maravilhoso? Deus é fantástico. Ele tem uma ideia e ninguém vai tirar essa ideia dele. Tá difícil. Ó Deus, você está tendo dificuldade, tá difícil. Mas ele não vai desistir da ideia dele. A ideia dele o reino é baseado em aliança. Aliança não é uma palavra autoritária. Aliança é a ideia do casamento. O grande modelo que Deus deu para nós, para entender o que é aliança, é casamento. E casamento não é... O homem consegue estragar todas as coisas. Até o casamento, o homem já conseguiu estragar. Mas a ideia do casamento
Não é, então o homem é o chefão e a esposa é a empregadinha dele. Essa não é a ideia de Deus. Ou alguém acha que é? Os muçulmanos acham que é, né? Então, aliança é algo que começa com amor, envolve uma porção de situações em que você se doa, situações em que você não faz aquilo que você quer, mas não por autoridade. Aliança é quando algo que vem do próprio amor de Deus flui entre as pessoas e as pessoas começam a agir voluntariamente. E você vai encontrar isso, o Salmo 110, um salmo curtinho que fala assim, que o Senhor disse ao meu Senhor, fala sobre a ordem de Melquisedeque, fala sobre subjugar os povos, mas fala que o povo de Deus se apresenta a Deus voluntariamente. Essa é a marca do reino de Deus. A marca do reino de Deus é pessoas em aliança com Deus, servindo a Deus voluntariamente. Mas a aliança é algo permanente, a aliança não é um acordo, vamos fazer isso, amanhã não estou mais com vontade, é voluntário, não é? Então amanhã eu não estou mais com vontade, não, a aliança com Deus é muito sério. Não é uma coisa assim que vai ter momentos que não tem vontade? Tem. Mas a aliança está ali para dizer, isso aqui nós fizemos um acordo, nós fizemos uma promessa, nós somos fiéis, nós somos leais. Então, tudo isso que para mim é muito importante nessa história, que hoje a gente não vai poder continuar, mas nessa história joiada aparece a aliança 3 vezes. 3 passos, 3 desses 12 passos de joiada são alianças. Porque o que ele vai fazer, o que precisa ser feito para Joás chegar ao ponto de ser realmente sentar no trono, vai depender de alianças. E as alianças são acordos, mas são acordos fortes, não são coisas que passam. Na nossa sociedade, se você quer uma coisa que vai valer mesmo, e mesmo assim as pessoas quebram, né? Mas você quer uma coisa que vai valer mesmo, você faz um contrato e vai no cartório, não é isso? Porque a nossa palavra já não vale mais nada, né? Eu prometer, né, não significa nada. Então tem que ir no cartório. Mas para o povo, nessa cultura aí, eles tinham, a palavra deles já valia, mas quando eles queriam que fosse uma coisa mais forte, eles faziam aliança. E não tinha cartório, não tinha assinatura, não tinha nada. Mas era uma aliança. Para eles era uma coisa que jamais uma pessoa que se prezasse nunca iria quebrar uma aliança. Então, nós vamos parar aqui, mas esse momento de joiada, ele começa com uma aliança, né? Só para, assim, depois a gente vai falar cada um desses passos, mas só para vocês verem essa progressão da aliança, eu vou falar quais são as 3 alianças. No versículo 1, ele entra em aliança com os capitães, aí a gente precisa completar com o relato de 2 Reis. Em 2 Reis, ele fala que essa aliança que ele fez com esses líderes é que ele mostrou para eles que tinha uma criança descendente de Davi. E ele precisava de muita... qual que é a palavra? Ele precisava, assim, de segredo, né? de confiabilidade. Ele precisava que as pessoas guardassem segredo e não contassem nem para outra, não só para a Atalia, né? Não podia contar para outras pessoas, que podia vazar a notícia e estragar tudo. Então, ele fez aliança com esses chefes, né? Aí depois, esses chefes, depois nós vamos colocar tudo isso nos passos. Eu só queria mostrar as 3 alianças. Esses 5 chefes que entraram em aliança com ele, eles não foram obrigados, eles entraram em aliança. Eles falaram assim: nós queremos esse propósito, nós queremos que esse filho de Davi chegue no trono,
nós estamos com você. Eles entraram em aliança. Aí esses 5 foram por todo Judá, não foram pegando qualquer pessoa, eles pegaram levitas e cabeças das famílias, pessoas líderes também. Então ele juntou pessoas de várias cidades no restante de Judá, trouxe para Jerusalém, versículo 3. Toda a congregação, essa congregação não é todo o povo, são as pessoas que eles pegaram, né, esses líderes, né? Pegou esses líderes e eles fizeram aliança com o rei na casa de Deus. Joiada lhes disse: o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Então Joiada está fazendo uma aliança, agora muito importante, mesmo naquela época. Uma aliança só ia ter força mesmo se fosse feita na presença de Deus e de acordo com a vontade de Deus. E por isso que nós precisamos entender, você pode fazer a promessa, você pode colocar no cartório, você pode prometer e jurar diante de Deus e dos homens que você vai ser fiel à sua esposa até a morte separar, mas se Deus não estiver no negócio, se você não incluir Deus, você não consegue. Isso não é uma desculpa, não tem força, a aliança não segura, se Deus não estiver dentro da aliança. Tem que ter Deus, não existe uma verdadeira aliança sem Deus. Deus precisa estar presente, Deus precisa aprovar e precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Então, ele falou assim, nós vamos fazer uma aliança, graças a Deus, ninguém perdeu a vida aqui. Esses homens que se juntaram, ninguém perdeu a vida e eles não precisaram matar muita gente. Já falei só nessa operação aqui, grande contraste com Jeú, só 2 pessoas morreram. Atalia e o sacerdote Baal, só os 2. Mas no início, eles não sabiam disso. Eles não sabiam. Eles podiam morrer, porque eles estavam assumindo uma posição contrária à vontade da governante, né, Atalia, e eles não sabiam. Então eles estavam fazendo uma aliança com risco de vida. Eles estavam dizendo, nós somos a favor da vontade de Deus, ainda que isso nos custe a vida. E então essa é a segunda aliança. Então primeiro foi só com 5, pois os 5 ajuntaram mais líderes, fizeram com um grupo bem mais representativo e finalmente versículo 16. Então, aí no fim, tem uma terceira aliança, quando já está, Joás já foi revelado, né? Lá na frente, Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. E no livro de Reis fala assim que eles fizeram aliança entre o povo e Deus, entre o rei e Deus, assim, Deus estava no meio dessa aliança também. Então, depois nós vamos voltar. Eu estou indo na frente só para mostrar essa sequência das 3 alianças, mas depois nós vamos ir por cada passo e nós vamos ver como Deus faz as coisas através de aliança. Esse é o reino de Deus. Que Deus nos ajude. Isso é um grande assunto, como nós podemos fazer alianças, como nós podemos nos unir. Você sabe que nós estamos buscando a Deus em favor da unidade da igreja, em favor de Deus unir o seu povo, mas nós não somos a favor de uniões, alianças, sem que esteja dentro da vontade de Deus, sem que seja com a presença de Deus junto. Isso não tem valor. Agora, o que é uma aliança? Como nós podemos entrar em aliança? Essas coisas não são coisas feitas no papel. O papel não vai segurar a nossa aliança. Nós vivemos no mundo, quando você se casa, você tem que se casar no civil, tem que ter certidão de casamento, tem que ter todos esses papéis. Mas quando se trata do reino de Deus, aliança não é o papel que vai provar que eu estou em aliança com alguém. O que vai provar que eu estou em aliança
é realmente a identificação com o propósito de Deus. Deus tem que estar dentro do propósito. E é algo que dura, é algo que vai continuar. Deus vai tomando a frente e você continua fiel à aliança. É algo tremendo. Deus vai fazer obras fantásticas. Tem alianças em nível bem pequeno, como Joiada e os 5 líderes. Depois tem alianças maiores. Então, é um assunto fantástico de pensar como Deus vai agir, mas o reino de Deus é baseado em alianças. Vamos buscar o Senhor, vamos abrir o nosso coração, vamos aceitar situações. As alianças não somos nós que geramos, que assim, eu vou. É que nem tem um grupo de pessoas que vão fazer 2 times de futebol, né? Aí os 2 capitães escolhem, eu quero você, né? Porque você joga melhor. Não, Deus coloca a gente com gente que joga muito mal, mas Ele que escolhe, né? Ele nos coloca, a gente tem que entender com quem Deus está nos colocando. Deus nos coloca por motivos dele, é coisa tremenda. Na verdade, o que a gente precisa fazer estou vendo, Deus realmente me colocou com essas e essas pessoas, né? E eu vou valorizar isso. Nosso coração bate pela mesma causa do Senhor e Deus vai usar essa aliança para ir ampliando e alcançando outras pessoas e formando o reino dele. Senhor Deus, somos muito crianças, ó Deus, nós não sabemos como fazer essas coisas, não sabemos como aplicar, mas Senhor, eu tenho certeza que todos nós sentimos uma grande admiração por Ti, por Teu plano, ó Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer, no meio de toda aquela situação, toda a força de Jezabel, toda a força de Atalia, toda a força de Satanás contra o Teu reino, contra o Teu povo, e o Senhor estava preparando algo e levantando pessoas como Joiada para fazer algo que estava no Teu coração, Senhor. E nosso clamor é que o Senhor levante pessoas hoje com essa visão, com esse propósito e com esse coração. Pedimos e suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.